Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todas as irmãs. Nesse momento, nós nos saudamos, glorificando o nome do nosso Deus por mais um dia na sua presença. Hoje, culto de sexta-feira, onde nós separamos para orar pelos motivos específicos, mais precisamente por esse momento em que vivemos dias difíceis, no tocante aí à quarentena, no tocante à saúde pública. Pedimos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos aqueles que estão em nossa volta, pedindo ao Senhor que Ele cesse essa praga e, no nome do Senhor Jesus, enquanto ela estiver presente, Ele esteja conosco, caminhando conosco, nos livrando, nos abençoando e nos protegendo. Então esse é o nosso pedido ao nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos estar orando para a gente poder entrar propriamente dito na palavra? Senhor, em nome de Jesus, estamos em Tua presença. Queremos clamar a Ti nesse momento, como falamos há pouco, que o Senhor esteja conosco nesse momento difícil. Senhor, muitos dos Teus filhos, Senhor, seguem ainda em convalescência. Muitos dos Teus filhos, Senhor, estão se recuperando desses danos. Nós pedimos a Ti que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor seja o nosso refúgio e que no momento que agora estaremos lendo a Tua palavra, possa essas palavras ser luz e vida para a nossa vida. Nós clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha, hoje, culto de sexta-feira, como falamos, nós vamos estar nesse momento trazendo uma breve meditação da palavra do nosso Deus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 4, um texto bem conhecido. Eu vou ler todo o texto para poder ficar mais fácil o entendimento e depois nós iremos separar ele em alguns versículos. O texto vai dizer assim, Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bom, são 11 versículos que nós lemos aqui, né? Essa parte das Escrituras, ela fala sobre a tentação de Jesus. Eu queria conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse ocorrido. Isso também está descrito no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas é aqui no livro de Mateus, no livro de Marcos e de Lucas, né? Mas é aqui no livro de Mateus que nós iremos falar nesta noite. A Bíblia ela começa dizendo que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui nós precisamos já entrar numa parte importante das Escrituras no entendimento, porque a gente já compreende as Escrituras quando ela nos explica que no mundo nós teríamos aflições. Veja bem, queridos, algumas aflições da qual nós vivemos são coisas naturais, são coisas que estão sujeitas a todos os homens. Nós precisamos separar o que são lutas normais, o que são lutas que às vezes nós mesmos entramos nela, existem consequências dos nossos atos, existem as aflições do mundo que não necessariamente correspondem a alguma coisa que nós tenhamos feito de errado, são coisas naturais da vida, é aquela questão do sol e a chuva vir para o bom e para o mal, nós sabemos disso, mas há determinadas lutas, há determinadas adversidades, e aí é essa luta, esse tipo de batalha que nós estamos falando nesse texto.
que elas advêm diretamente de uma incursão do diabo, de uma tentativa do inimigo de nossas almas para nos trazer dano de alguma forma. Aqui no texto a gente vai ver que Jesus acabou de ser batizado. Jesus tinha acabado de ser batizado. E quando ele acaba de ser batizado, a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, não significa necessariamente que ao sermos batizados nós teremos esse tipo de luta. Essa luta se deu no início do ministério de Jesus, isso precisa ficar claro. Ela se deu no início do ministério de Jesus. Jesus ia fazer algo ali que com certeza marcaria a história. E a Bíblia fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E eu queria dizer para você que há determinados momentos na sua vida que quando essa luta da qual esse texto se refere, ela vem sobre a sua vida, eu quero falar para você ficar tranquilo, porque você está sendo conduzido a esta luta pelo próprio Deus. Deus é aquele que nos permite passar por determinadas situações, assim como foi no livro de Jó, quando o diabo veio, fez aquela coisa toda, mas a ordem foi de Deus. Então vai lá e toca nos bens dele. Deus deu a ordem, Deus estava conduzindo aquela situação. Mas veja bem que o diabo ele fez ali de tudo para poder fazer com que Jó caísse. Então eu queria dizer para os irmãos que assim como aconteceu na vida de Jó, acontece também na nossa vida. E assim como aconteceu na vida de Cristo. Nós precisamos separar e entender bem isso, porque há determinadas lutas que nós passamos na nossa vida que não são o fim da nossa história. Muito pelo contrário, se nós sabermos aproveitar o valor daquilo, nós iremos tirar aproveito e cresceremos espiritualmente. Nós vamos amadurecer espiritualmente. Jesus ele tinha sido conduzido pelo Senhor, pelo Espírito, ao deserto. E quando chegou lá, no deserto, a Bíblia vai dizer que ele havia feito aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Ele jejuou, ele se santificou, ele colocou a vida dele, no preparo para o seu ministério que iria iniciar, estava iniciando, ele tinha acabado de completar 30 anos, havia sido batizado, então o ministério dele estava ali iniciando. E a Bíblia vai dizer que quando o tentador chega, ele faz uma proposta para Jesus. Ele fala assim: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Então a gente precisa parar nesse momento e já pontuar aqui. Porque há determinadas coisas que vão ser colocadas diante de nós que são verdades. Às vezes, você já ouviu aquilo, quem nunca ouviu, na verdade, né? Principalmente os meninos. As meninas nem tanto, né? Mas os meninos vão saber o que eu estou dizendo. Quando a gente era garoto, ouvia aquela expressão: se você é homem, faz isso. Não é verdade? Quem nunca ouviu isso? Mas veja bem, se tu és filho de Deus, nós sabíamos que Jesus, ele tinha consciência plena de que ele era o Filho de Deus. Mas eu quero dizer para você, querido, que nós não precisamos e não devemos fazer nada de errado para provar nada para ninguém. Nós temos que estar com a consciência tranquila diante de Deus, porque há determinadas propostas que são colocadas pelo inimigo de nossas almas e nós precisamos estar muito atentos a ela para que nós não sejamos aí alvo fáceis do diabo. A Bíblia vai dizer que o diabo chegou para Jesus e falou: se tu és filho de Deus. Será que Jesus, ao não fazer aquilo, ele estaria dizendo que não era o filho? De maneira alguma. Jesus sabia que era o Filho de Deus, mas ele não necessariamente tinha que cair na conversa do que o inimigo queria. E o inimigo ele fala pro Senhor algo interessante. Ele fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Nossa, Jesus estava com fome. Meu pai, Jesus estava com fome, irmãos. E quando Jesus estava com fome, o diabo ele veio com uma proposta. E isso também significa algo importante para nós. Normalmente, as propostas elas virão na nossa vida, normalmente, de acordo em cima, né, daquilo que nós mais precisamos. Às vezes nós temos necessidade tamanhas tais, e às vezes a tentação ela vem em cima daquilo da qual nós estamos carentes. E eu quero dizer para você, querido, se você estiver precisando de algo, seja do que for, nunca abra mão da sua posição diante de Deus.
para poder, com isso, ouvir a voz do inimigo. Um dia eu ouvi algo de um colega que ele me falou sobre uma determinada coisa que envolvia, eu ainda era bem jovem e namorava ainda. Estava cursando, acho que o segundo ano do segundo grau, quando um colega me disse sobre relações sexuais. E eu falava para ele que na minha posição de crente, eu não tinha relação com a minha namorada, né? E ele falou que isso, pela teoria humana, era uma necessidade do corpo, né? E você vê que às vezes as coisas vêm de uma maneira que até a ciência ela vai contra a nossa fé, né? E eu falei para ele que, embora fosse até mesmo uma necessidade, eu disse para ele que os meus princípios eles estavam acima das minhas necessidades. E isso é importante porque essa frase ficou marcada na minha vida. Os meus princípios estão acima das minhas necessidades. Vejam bem, nós temos fome, mas nós não iremos roubar para comer. Não é verdade? Então, o que eu estou querendo dizer? Que Jesus ali naquele momento, ele se colocou diante do diabo, e quando ele se coloca diante do diabo, ele se utiliza da palavra para poder vencer aquele mal. Jesus disse para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E observem bem que quando Jesus disse isso, a palavra que vem da boca de Deus não mataria a fome de Cristo. Aquilo não resolveria o problema de Cristo, assim como nós, quando fazemos uma aliança com o Senhor e nos utilizamos da sua palavra para poder negar uma proposta do inimigo que são colocadas na nossa vida, às vezes aquilo não necessariamente resolve o nosso problema. Mas essa escolha não nos dá outro problema, que é de nós sairmos da direção de Deus, que é de nós sairmos debaixo do refúgio do Altíssimo. Então nós precisamos aprender a separar bem que muitas das vezes as nossas escolhas, quando nós fazemos elas diante de Deus, elas não necessariamente nos livrarão de lutas. Pelo contrário, às vezes essas nossas escolhas, elas vão fazer com que nós sejamos apertados. Às vezes a luta vem e dói, porque as nossas escolhas são sempre mediante a palavra do Senhor. E eu quero dizer para você, mantenha-se assim, mantenha-se firme. Nunca deixe que as propostas do diabo elas venham sobre a sua vida e venham fazer com que você venha a cair. Na continuidade dessa palavra vai dizer que o diabo transportou Jesus à cidade santa, ao pináculo do templo, e ali disse, atira-te daí, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito. Observem que o diabo ele deu um ar de santidade no negócio. Ele levou Jesus à cidade santa, colocou Jesus no pináculo do templo, ou seja, o cenário estava totalmente pronto, e ele fala, tira-te daí. Às vezes determinadas coisas vêm sobre nós e nós precisamos entender que nem tudo que brilha é ouro, não é, irmãos? Então há coisas que nós fazemos que não necessariamente agradam o coração de Deus. Isso não importa que nós estamos no pináculo do templo, não significa necessariamente que estejamos na cidade santa, não significa necessariamente que estejamos em cima de um altar na igreja ou com um microfone para pregar. Se a nossa vida não corresponder, não for fruto das nossas ações sinceras diante de Deus, nada disso importa. As nossas escolhas serão, porque muitas pessoas estão saltando do pináculo do templo. Muitas pessoas estão se lançando, né, em tudo aquilo que o inimigo tem colocado e proposto para as suas vidas. Mas Jesus fala, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus se utiliza da palavra para mais uma vez dizer ao diabo que ele estava errado. Que embora aquele ambiente fosse um ambiente propício, embora ele estivesse num lugar aonde era o templo do Senhor, embora ele sabia que os anjos realmente recebem ordem de Deus, a Bíblia vai dizer, né, que os anjos do Senhor são espíritos ministradores que operam a favor daqueles que amam a Deus. Então realmente o Senhor dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, mas também está escrito para nós não tentarmos ao Senhor. E quantas das vezes nós fazemos coisas que acaba ser uma tentativa,
de tentarmos ao nosso Deus. Nós precisamos tomar o máximo cuidado, porque assim como Jesus respondeu ao diabo, nós precisamos estar atento. Nós precisamos estar sempre olhando para as Escrituras e saber o que advém delas. E somente nelas nós encontraremos o necessário para a nossa caminhada. Novamente, o diabo transportou Jesus para um monte alto. E naquele monte alto ele deu uma visão a Jesus dizendo sobre os reinos: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E quando o Senhor falou comigo sobre esse texto, é interessante que o diabo ofereceu os reinos para Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo queria ser adorado por Jesus. E ele falou: vou te dar os reinos. Interessante que o Senhor ministrava ao meu coração que hoje é um pouquinho diferente. O diabo tem oferecido coisas aos homens, não para que adorem mais ao diabo, mas para que eles deixem de adorar a Deus. E eu queria, nesse momento, pedir a você que você tivesse muita atenção nisso. Quantas coisas nos são oferecidas, quantos reinos são colocados diante de nossas vidas, e nós ali, às vezes, acabamos não por adorar ao diabo. O diabo, às vezes, ele não ganha nada com isso. O ganho dele, na verdade, está no fato de nós deixarmos de nos prostrar e adorar a Deus. A tentativa do diabo para Jesus foi: te darei os reinos se prostrado me adorares. Agora, o diabo tem dado coisa aos homens para que os homens deixem de adorar a Deus. E às vezes nós somos colocados diante de tantas coisas. Eu queria dizer para você, irmãos, vocês observam essa quarentena, de repente nós descobrimos que muitas das coisas que nós fazíamos não tinha grande importância. Não é? Quem sabe os nossos currículos, quem sabe as nossos vários certificados, de repente são engavetados. De repente você descobre que o teu trabalho ele não era tão essencial assim. De repente você descobre que o teu recurso, o fruto da tua renda, ele não era tão seguro. E nem mesmo que se você tiver um pouquinho de queda em algum momento da sua vida, seja lá como for, que necessariamente você vai morrer por causa disso. Nós estamos falando aqui de prioridades. Irmãos, eu sou totalmente a favor de que nós estudemos, de que nós trabalhemos. Às vezes nós não podemos ir no culto porque estamos trabalhando. E eu nunca vou dizer para você que você não deva trabalhar porque tem que ir para a igreja. Mas eu quero falar o que a Bíblia fala. Aprender a estabelecer prioridades. Deus, ele precisa estar na nossa vida sempre como primordial. Quando Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele não disse que as outras coisas não eram importantes. Ele estava estabelecendo uma prioridade. Então, se você vai ao trabalho, leve Deus com você. Se você vai à igreja, leve Deus com você, porque muitas das vezes as pessoas vão à igreja, mas a mente delas está no trabalho. Então é complicado nós olharmos para as Escrituras com a lente apenas humana. Nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Jesus estava nos ensinando que nós precisamos ali estabelecer uma prioridade mediante a tudo aquilo que nos é proposto. Resta saber se as desculpas serão as mesmas que nós damos. E quando eu falo isso, eu não estou aqui acusando ninguém de forma alguma. Eu sempre tenho esse cuidado de dizer isso, porque essa palavra, antes de ir a você, ela falou comigo. Ela fala comigo, ela mexe comigo. Então eu preciso saber, será que as desculpas que eu dava para Deus no tocante ao trabalho, à evangelização, e nós não estamos falando, voltamos a dizer, apenas da questão da igreja propriamente dita. Aqui nesses dias temos descoberto mais do que tudo que a igreja somos nós, e que nós precisamos como igreja nesse momento ser uma voz profética. Mas quando nós nos reunimos como crentes, como congregação, como no templo físico da igreja, que nós possamos ali realmente fazermos cultos ao Senhor, adorar a Deus verdadeiramente. Nós temos todo o tempo do mundo, temos 24 horas no dia, mas no momento que nós adoramos ao Senhor como igreja, a Bíblia fala que o nosso culto precisa ser sincero. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor falou nas suas palavras que, olha, eu estou farto dos vossos ajuntamentos, eu estou farto das vossas reuniões, eu estou farto das vossas cantarias. Vocês estão fazendo isso, me honram de boca, mas o coração está longe de mim. E mais uma vez eu falo que aqui não vai palavra de julgamento, mas eu preciso que nós entendamos que a nossa relação com Deus, ela precisa ser sincera. Irmãos, às vezes nós adoramos a Deus, e particularmente eu que
estou ali de frente olhando para a igreja, né? Estamos ali às vezes adorando ao Senhor e a gente vê pessoas mastigando chiclete, mexendo no celular, e eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Aonde nós achamos que estamos adorando? A quem nós estamos nos relacionando? Nós precisamos ter uma relação sincera com Deus. E tudo isso está servindo para quando nós voltarmos, nós sabermos que essa relação com Deus, ela precisa mais do que nunca ser verdadeira e sincera. Eu preciso que essa palavra fique no nosso coração, porque a Bíblia vai dizer aí por último, que quando quando o diabo deixou, né? A Bíblia fala que os anjos chegaram e serviram a Jesus. Você quer ser servido pelos anjos? Você quer ser servido pela ordem de Deus a seu favor? Então faça aquilo que agrade a Deus. Evangelize mais, né? Também tem essa questão, porque às vezes nós participamos dos cultos às quartas, às sextas e aos domingos, e a nossa vida espiritual se resume a isso. Temos aprendido, querido, que a missão de Deus ela precisa ser levada à humanidade. Nós precisamos, quando acordarmos, ao sairmos de casa, falarmos para o Senhor: Senhor, me dá hoje a oportunidade de falar do Teu amor para alguém. E quando tivermos essa oportunidade, não negligenciarmos tal oportunidade. Nós precisamos orar mais, orar no lugar onde ninguém nos vê. Orar num lugar onde o microfone não amplifica a nossa voz. Orar num lugar onde você não é visto, onde você não é reparado, não é? Do seu jeito de ser, da sua maneira de falar, a roupa que você veste. Orar naquele lugar secreto, onde somente você e Deus se relacionam. Eu quero que esses momentos sirvam de experiência para a nossa vida. Todos iremos aproveitar de alguma maneira isso tudo que está acontecendo. E mediante esse texto da tentação de Jesus, que possamos aprender que precisamos sempre olhar para as Escrituras e saber que Jesus, Ele é o nosso paradigma, Jesus é o nosso exemplo. Então faça aquilo da qual Jesus fez. Fique com Deus, Deus abençoe a sua família, a sua casa e a nossa igreja. Nós clamamos pela bênção de Deus no nome do Senhor Jesus.